Bom dia a todas, todos. Saúdo a Arlindo, o José, o Gustavo, o Bruno e principalmente a Márcia, que é a única mulher nessa mesa. E como hoje começa o Outubro Rosa lá na Câmara, eu estou de gravata rosa por isso, eu faço essa saudação especial a Márcia. Eu estou aqui representando a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, e em especial a Subcomissão de Cultura e Direitos Humanos, que eu sou presidente, que eu presido, a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT e a Frente Parlamentar dos Direitos Humanos. Falhando esse microfone. Mas vamos lá, vai até onde ele a gente vai. As conferências, né, tanto a de cultura como a de educação, mas vou falar primeiro de educação, elas são exercício de democracia direta, mas elas não podem excluir o ponto de vista do parlamento, dos representantes eleitos, né? Principalmente porque as conferências fazem indicações legislativas e acabam de fazer indicações legislativas e é dentro de um marco legislativo que as políticas públicas são executadas, né? Sobretudo as diretrizes parlamentares saem do parlamento. Então, a gente não pode estar excluído das conferências, embora as conferências sejam um momento de participação direta, digamos assim, da sociedade civil organizada na construção das políticas. Vocês estão acompanhando a greve dos professores do Rio de Janeiro, a greve municipal dos professores do Rio de Janeiro, e ontem, por conta da greve, eu estava observando a quantidade de postagens nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. E é curioso como qualquer pessoa, qualquer cidadão fala que a educação é o caminho para solucionar os problemas no Brasil. Qualquer pessoa diz isso, né? Mas quando a gente vai discutir que educação a gente quer construir, os problemas aparecem e mostra que o tema não é tão simples quanto a gente imagina. Todo mundo concorda que a educação é a saída, mas não há concordância quanto a cara dessa educação, né? Como é que que política, como essa educação vai se traduzir ou qual a melhor expressão política, de política pública dessa educação que se imagina que vai salvar o país. Então, o tema se torna complexo. E eu escrevi isso ontem para lembrar um episódio recente aqui da nossa história, que foi o enterro do projeto Escola Sem Homofobia. Então, quando se pensou em investir num projeto de educação inclusiva e para a diversidade, houve uma histeria coletiva por parte de gestores, por parte de professores, por parte de pais, por parte dos meios de comunicação. Então, não há consenso quanto ao tipo de educação, em que tipo de educação a gente quer investir. Não há consenso sequer em relação ao montante de educação, o montante de recursos que a gente quer investir em educação. Então, as conferências são um momento importante para se colocar o ponto de vista da educação que nós queremos e sobretudo, já que estamos aqui num evento que reúne o Comitê do Ministério da Cultura e o Conselho Nacional LGBT, é o momento de colocar o ponto de vista da comunidade LGBT. Quer dizer, pensar uma política de cultura para o país não pode excluir o ponto de vista da comunidade LGBT, nem pode ignorar os problemas que na educação nos afetam diretamente. O bullying, a evasão escolar por conta do bullying, né? As posições de sujeito que impedem o acesso ao direito à educação, como no caso das pessoas transexuais, sobretudo as mais pobres. Então, a gente não pode excluir esse ponto de vista. Ontem eu realizei lá, como parte das atividades da Comissão de Educação, realizei no Rio de Janeiro o Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. E um dos pontos colocados, um dos eixos temáticos do seminário foi exatamente a educação para a diversidade, quer dizer, como o ensino médio pode incluir a educação para a diversidade, para a cidadania, e como a gente pode articular o ensino médio com o ensino técnico, sobretudo para contemplar as pessoas mais pobres, né? A gente sabe que tem uma série aí de pessoas LGBTs que não conseguem posição no mundo do trabalho, exatamente porque é alijada do direito à educação, graças à sua posição de sujeito. A educação é um direito humano, e se a gente pensa os direitos humanos como direitos indivisíveis e articulados, a educação está articulada ao direito cultural. Quer dizer, os direitos culturais são também direitos humanos.
E aí eu concordo com o Bruno, é preciso pensar os direitos humanos para além do enfrentamento das violências, para além da preservação do corpo contra a violência dura, seja do Estado, não seja. Eu acho que esse é um desafio que nós temos que fazer, e eu acho que, sobretudo, os movimentos LGBTs precisam entender os direitos humanos nesse sentido mais amplo. Aliás, esse evento aqui é um esforço nesse sentido. E pensando em direitos culturais, a gente tem que reconhecer que existe uma cultura LGBT, né? Não só entendida aí como cultura como modos de vida, há modos de vida LGBT que tem territorialidade, né? Tem um território real, um território simbólico, que tem a ver com as nossas práticas, nossas sociabilidades, os lugares que nós frequentamos, o nosso glossário, né? Quer dizer, uma identidade de glossário própria da comunidade LGBT. Existe essa cultura, não só nesse sentido, mas no sentido da produção artística mesmo, né? Da produção artística teatral, musical, cinematográfica e de artes visuais. Que eu incluo no teatral, né, também. O Denilson Lopes, da UFRJ, em parceria com a UERJ, realizou recentemente um seminário sobre o camp. E eu fiz uma fala de abertura nesse seminário por conta de um trabalho que eu venho fazendo no Rio de Janeiro, exatamente de reconhecimento da cultura LGBT e de valorização dessa cultura. Nós realizamos esse seminário. O seminário tinha como proposta discutir exatamente essa questão da cultura camp, quer dizer, o camp é uma sensibilidade gay, não necessariamente praticada só por gays, mas é uma sensibilidade gay, e a gente vê que o camp está inclusive no mainstream da cultura. E eu não vou nem retroceder, vou falar de exemplos recentes. A Gabi Amarantos é um exemplo claro do camp, de como o camp foi apropriado pelo mainstream, e nós temos recentemente uma banda fazendo muito sucesso, que é a banda UO. E aí eu decidi me engajar nessa tarefa, como membro da Comissão de Cultura, numa articulação com o Ministério da Cultura. Eu já tive algumas conversas com a Márcia nesse sentido. Eu destinei emendas para o Ministério da Cultura, para a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, para a Secretaria Municipal, e comecei um trabalho de articulação com a Secretária Municipal, com a Secretária Estadual, para reconhecer essa cultura e criar mecanismos próprios de acesso aos recursos da cultura, porque não podem ser os mesmos, né? Pessoas que sequer sabem se organizar juridicamente, sequer conhecem os caminhos de disputar esses recursos, podem concorrer em pé de igualdade. Então a gente tem que, nesse sentido, tratar os desiguais de maneira desigual. Então, esse fórum aqui, o comitê que está criando, que o Ministério da Cultura está criando de uma maneira corajosa, né, e muito louvável, o comitê, esse fórum aqui, que é um contato do comitê com o Conselho Nacional LGBT, é muito importante no momento que se desenha uma política nacional de cultura, pensando inclusive aí o investimento. Importante que se coloque o ponto de vista e que se reconheça essa cultura e essa produção artística. E para a gente sair do abstrato, eu vou dar só 2 exemplos concretos. Assim, no Rio de Janeiro, dois atores transformistas, 2 artistas da cultura LGBT morreram no ano passado. Qual foi esse ano? Agora não lembro. Acho que o ano passado, não foi o ano passado, que foi a Rose Bombom e a Caíca Sabatella. E quando elas adoeceram, que foram pessoas que se dedicaram a vida inteira delas a esse trabalho artístico, que eram trabalhadores da cultura, mas não reconhecidos como tais, inclusive nos seus direitos trabalhistas, quando adoeceram, não puderam contar com nenhum tipo de amparo, nem previdenciário, nem em termos de saúde, porque não são pensados como trabalhadores da cultura, né? Tem uma produção artística que não é socialmente valorizada para além da comunidade LGBT. Aliás, dentro da própria comunidade LGBT, nem sempre há uma valorização, se a gente pensar que a comunidade LGBT é bastante diversa e que nós temos 2 modelos de representação LGBT se enfrentando na arena pública, né? A gente sabe muito bem que hoje existe um modelo de boate que exclui, por exemplo, deliberadamente a presença dos atores transformistas, das drag queens e das trans que fazem shows, né? Que é um modelo de masculinidade, um modelo de homossexualidade que valoriza a virilidade, que valoriza, né, outros aspectos que não são esses da cultura camp. Então já há dentro da própria comunidade LGBT divergências nesse sentido, não há valorização. Então, se na comunidade tem esse problema, imagina fora da comunidade. Essas pessoas não são reconhecidas como artistas. E aí eu me engajei também no trabalho junto ao SATED, que é o Sindicato dos Atores lá do Rio de Janeiro, para a gente fazer uma campanha de sindicalização, para que essas pessoas tenham sequer uma entidade que possa lhes representar no que diz respeito aos direitos
trabalhistas, né? Assim, se a gente entender como trabalhadores da cultura. Então, esse fórum é importante. Eu venho fazendo um esforço legislativo e, para além do legislativo, um esforço político, porque o meu mandato não é só legislativo, eu não me ocupo tão somente das proposições legislativas e da fiscalização do Executivo. Eu faço um trabalho político junto à comunidade LGBT e, para além das ONGs LGBTs, e a gente tem que sempre lembrar disso, a comunidade é maior do que as ONGs, e a gente precisa criar capilaridade, ampliar a nossa base social. Eu venho fazendo esse trabalho para afirmar uma agenda positiva. Uma agenda positiva. A gente precisa sair do lugar em que nós estivemos ao longo desses anos, que é a pauta da criminalização. Não que a gente tenha que abandonar ela, mas o enfrentamento da homofobia, ele tem que ir além da criminalização, e eu ouso dizer que ele será mais eficaz quanto mais a gente se afastar da agenda negativa, quanto mais a gente ir para a disputa da educação, que é fundamental, e aí as conferências de educação têm que, de fato, ser ocupadas pelos atores LGBTs, e se a gente for para o terreno da cultura, que é o terreno da cultura e da educação que configura o imaginário acerca dos homossexuais. Esse imaginário negativo, esse imaginário que nos coloca numa miséria de posição, numa posição subalterna. Então, eu quero desejar bom trabalho para vocês. Vocês têm em mim e na Subcomissão de Cultura e Direitos Humanos, na Comissão de Educação, um aliado para que a gente consiga, de fato, colocar tanto no Plano Nacional de Cultura, no Sistema Nacional de Cultura que está em construção, quanto no Sistema Nacional de Educação, o nosso ponto de vista e o reconhecimento das nossas especificidades na construção do mundo comum. E aí eu volto a dizer, o mundo é comum, o mundo é de todos nós, e esse mundo comum tem que ser bom para todos nós, inclusive para nós LGBTs. Muito obrigado.